Bom dia a todos. Cumprimento aqui a doutora Raquel Perrini. Estou sabendo que foi a grande organizadora, né, desse evento, a professora Yara. E cumprimento todos os colegas, os nossos servidores. E é muito bom poder celebrar 30 anos de tribunal. Quem, como eu, faz parte já dos móveis e utensílios, né? Eu cheguei antes do tribunal. A doutora Terezinha e eu chegamos antes do tribunal. Nós somos do último concurso do TFR. Tomamos posse em 88, antes da Constituição entrar em vigor. Nós entramos em fevereiro e a Constituição entrou em vigor em outubro. Então, nós vimos o tribunal crescer, crescer a ideia, né, de onde vamos instalar o tribunal, como é que vai ser, qual vai ser o quadro de servidores, quem é que vai compor o tribunal, e aquela coisa toda. Enfim, nós acompanhamos muito de perto, esses 30 anos. Foram 30 anos bons, o tribunal cresceu muito, a Justiça Federal cresceu muito, graças ao trabalho de todos os nossos servidores e juízes. Tivemos excelentes administrações, tivemos muitas dificuldades, muitas, e temos ainda, né? Mas tivemos também muitos resultados excelentes. E hoje, quando nós celebramos os 30 anos, é muito bom estar aqui reunidos para tratar de temas que não sejam do judiciário, certo? Que não sejam do direito. Porque eu estava acabando de conversar com a professora e com a doutora Raquel, a vida inteligente fora do que a gente faz aqui. Então, é muito bom que a gente possa celebrar. Começamos a celebração com música e agora com um ciclo de palestras, né, que é enriquecedor, com temas que, para nós, aqui no nosso cotidiano, são novidade. E hoje nós temos a professora Yara Luize Mastini, cujo currículo começa com o seu melhor título. É mãe, psicóloga, coach, escritora, mentora e educadora parental. Formada pela Unesp, pela Sociedade Brasileira de Coaching, com experiência de mais de 10 anos em multinacional, na área de desenvolvimento de pessoas e qualidade de vida. Ela tem um currículo extenso, vou só resumir, mas o tema com o qual ela vai nos brindar hoje é a comunicação consciente. Como desenvolver uma comunicação eficaz? No século da comunicação, a gente está sentindo o quanto a comunicação entre nós é difícil, apesar de todas as nossas facilidades, né, de redes sociais e tal, mas ela tem um trabalho voltado para a família, né, para a educação das crianças, né, a orientação de pais, né, nessa comunicação com seus filhos. Eu estive olhando o site ontem, então eu penso que ela vai nos brindar com um conhecimento que nós não temos, com esclarecimentos que nós precisamos e vamos aproveitar muito. Professora Yara, a plateia é sua. Eu vou me levantar, vou assistir de lá, que é melhor, porque eu estou tão ou mais interessada do que eles. Fique à vontade, a plateia é sua. Pronto. Muito obrigada. Está funcionando? Tá? Antes, eu gostaria de agradecer o convite, né? Para mim é uma honra participar desses 30 anos. Na sexta-feira eu fiz 40 anos, então deixei o 30 para entrar no ENTA, né? Parece que é um peso que a gente não vai sair mais. Mas está muito bem resolvido, é. Obrigada, doutora Marisa, obrigada, doutora Raquel, pelo convite. Muito obrigada a Flávia, que entrou em contato comigo e está apoiando muito essa semana aí para todos vocês, com muita dedicação e amor, né? É um convite que eu quero retribuir, trazendo muita dedicação e amor. E eu falo muito realmente com pais, mas a comunicação, ela
né, vai para nossos colegas de trabalho, para nossa família. Eu sempre gosto de falar que na família a gente é o gerente, a gente gerencia a nossa família. O cargo mais importante de cada um é ser gerente da sua família, dos conflitos, da comunicação, do dia a dia. Então, eu queria ampliar um pouquinho, né, essa visão da nossa comunicação, tanto aqui, mas também para essas outras relações, né, que ampliam aí as nossas vivências. Deixa eu passar aqui. Aqui. Então, a apresentação, acho que a doutora Raquel já fez, né, muito bem. Fiz faculdade na Unesp de psicologia, sou psicóloga e trabalho muito com coach infantil também. Tenho uma forte parceria com a Lohane Thomas, que é essa senhora maravilhosa aqui. Ela trabalhou no filme Divertidamente, né? Ela mora em Londres e ela tem livros maravilhosos. A gente já conseguiu trazer um para o Brasil, que é uma mãe coach, como você se tornar a mãe que você deseja ser. É um livro com mais de 90 exercícios para você pensar como você deseja, né, estar como mãe. Participei também, organizei o Coaching para Pais volume 1 e volume 2. Mas tudo isso, eu consigo estar aqui hoje e ser essa pessoa porque eu tenho, né, a minha filha Ana Júlia, que já é adolescente, já está com 17 anos, aquela fase, né, que é desafiadora. Tenho meu marido que me apoia, que deixa fazer cursos de finais de semana, à noite lá, fazendo, né, as tarefas que a gente inventa para o dia a dia. Os meus pais que passaram os valores, os ensinamentos, né, e que vocês também, como pais, são importantes como orientadores dos filhos de vocês. E amo trabalhar com família, que é o que me move e me faz uma grande paixão. Trabalhei 10 anos numa multinacional, mas quando soube de um probleminha de saúde, troquei tudo para fazer o que eu tinha ali de propósito. E quando a gente está no nosso propósito, parece que a nossa vida faz assim, ó, decola. Estou muito feliz. E vamos lá. Antes de começar a palestra, eu gostaria de ler um livro infantil para vocês, né? Esse livro eu comprei primeira vez em Portugal. A menininha chamava Vera, mas eu achei aqui no Brasil também para vender, né, na Martins Fontes, e ela chama Vasti. Até achei um pouco estranho esse nome, mas às vezes eu encontro, falo como Vera mesmo. É um livro bem legal que ele mostra essa importância da comunicação e como uma comunicação, né, efetiva, de gestos, de acolhimento pode fazer toda a diferença. Como uma única pessoa, um único gesto pode mudar, né, o mundo. Então, vamos conhecer um pouquinho esse livro. Essa é a Vera, que estava na sua aula de desenho, brava, emburrada, porque a folha estava em branco e ela não sabia desenhar. Ela não conseguia desenhar, estava lá, todo mundo já estava saindo para o intervalo, para o recreio, e a professora chegou na carteira dela, olhou, analisou e falou: "Ah, Vera, é um urso polar na neve?" Porque a folha estava em branco. E aí ela ficou mais brava ainda, né? "Claro que não, professora, eu não sei desenhar." A professora foi lá, acolheu, arrumou, né, a folha e falou assim: "Se expresse, faça qualquer coisa, deixe sua marca, vê o que vai fluir." Né? Deu esse incentivo para ela. Então, num gesto de muita raiva, ela pegou a caneta e fincou no papel, né, vermelho da raiva. A professora pegou o papel, olhou, analisou e a única palavra que ela falou foi: Então, ela passou o papel, né, com aquele ponto para a Vera e falou: "Agora assina." A Vera pegou o papel e falou: "Ah, eu não sei desenhar, mas pelo menos assinar o meu nome eu sei." E foi lá e assinou. Na semana seguinte, quando ela chega para a aula de artes, ela viu o seu desenho na moldura dourada. E ela se espantou. "O que o meu desenho está fazendo nessa moldura dourada?" Ela parou, analisou e falou assim: "Eu posso fazer um ponto muito melhor do que esse que eu fiz." Então, ela pegou a sua caixinha de aquarelas, que nem tinha sido usada ainda, e começou a explorar as cores. Ela fez pontos vermelhos, verdes, começou a mudar as cores e criar novas cores, né, alternando entre elas. Começou a fazer paisagens com vários pontos, pontos pequenos, pontos grandes, pontos gigantes, onde ela precisava até deitar no chão. E ela fez pontos até onde ela não desenhava o ponto, né? A criatividade dela ali aflorou.
Semanas depois, teve uma exposição na escola, né? Todos olhando com muito orgulho e ela lá, orgulhosa também do que ela fez, do trabalho dela, né? E ela reparou que tinha um menininho que não parava de olhar, sempre ali intrigado, olhando para ela. Então ela se aproximou desse menininho, né? Posso te ajudar? E ele falou: Nossa, eu queria ser uma artista como você. Como você é tão talentosa. E aí ela falou assim: Ah, mas você também pode ser um artista assim, né? E ele falou assim: eu não sei nem desenhar uma linha reta num papel. Então ela pegou um papel e falou assim: experimente, tente, né, fazer essa linha. E ele foi lá com aquela toda a dificuldade, a linguinha assim na boca, como a criança faz, né, para poder ter o domínio ali daquela situação, e desenhou a sua linha reta. Aí ele deu para a Vera pegou o papel, analisou, olhou e falou: agora assina. Esse livro acaba assim, esse é o final, e eu acho lindo, maravilhosa essa história do quanto um exemplo, um ato acolhedor, encorajador, mudou essa criança, que está mudando outra, né, que passou para frente. O quanto uma atitude tão simples de uma comunicação pode fazer a diferença no nosso dia a dia, né? Eu adoro trabalhar esse livro em consultório e eu tenho a prática de emprestar o livro para as crianças levarem para casa, né? Na verdade, é uma tarefinha para os pais que a gente faz ali meio escondidinho, que o recado são para os pais nessa maneira, né? Como você está acolhendo as dificuldades do seu filho, como você incentiva, como você se comunica, né, nessa questão. E aí para a criança, ele tem toda a responsabilidade de levar e trazer de volta o livro, dele levar o texto, então ele se empodera, se engrandece, porque é uma atividade que ele está levando para os pais. Mas eu consigo o engajamento da família, que é tão importante nesse processo socioemocional, né? E aí eu queria passar para vocês, para a gente começar, então, a falar dessa comunicação mais efetiva, um vídeo. Né, um vídeo rapidinho, ele tem, na verdade, 3 minutos e pouquinho, mas ele vai poder trazer um pouquinho dessa questão de como a gente se comunica além das palavras. Né? Será que a maneira como eu estou aqui, em pé, eu estou sendo coerente com o que eu estou falando ou não? Eu queria assistir com vocês. Então, essa é a aparência, o que ele mostra ali no dia a dia, né? E em cima está falando a realidade, como ele está se sentindo. E a criança, ela se comunica e sente muito, né, principalmente na primeira infância, de uma forma coerente. Então, a realidade dela praticamente é a comunicação que ela expressa ali até aos 6 anos. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas ela está ali de presença plena, que é o que a gente precisa no estado de consciência. E, às vezes, o adulto não consegue, pelas experiências, pela educação, por mais que ele queira e se sinta diferente. E às vezes a gente tenta, né, mostrar que está tudo bem e por dentro tem tantas outras coisas passando, julgamento.
E a gente vai vestindo carapuças, armadilhas. Se sente, às vezes, agredido e não pode falar nada. Ou sente que agrediu e depois não quer nem pedir desculpa. E a gente pode pedir desculpa, né? E aí a gente vai aprendendo como conviver com essa comunicação, com essas armadilhas, com essas carapuças que a gente vai vestindo todo dia. E a criança está lá, né? No seu momento mindfulness, na presença plena, o que ela sente, ela é. Obrigada. Vocês já conheciam esse vídeo? Alguém tinha visto? Ah, tá bom. Bom, ops. Então, eu queria, para a gente começar, né, continuar e trazer um pouquinho da teoria da comunicação consciente, fazer algumas perguntas para a gente refletir aqui entre nós, né? O que você diz é possível executar? Será que eu estou tendo uma comunicação consciente? Será que o que eu estou falando para os outros é possível executar? Quando eu falo não pense, é algo que não é possível executar. Se eu falo não pense num elefante rosa com uma florzinha amarela na tromba. Não tem como a gente não pensar, né? Será que eu estou tendo essa comunicação coerente? Então, o processo de esquecimento ele não é possível, né? Geralmente é o oposto. Se eu falo esqueça o número 4, todo mundo vai pensar no número 4. Alguns vão pensar digitado, alguns vão pensar no papel, porque cada um tem a sua experiência e a sua vivência. Mas não é uma maneira, né, de ter uma comunicação consciente se eu falo algo que não é possível. Uma outra reflexão é, como que eu oriento as pessoas? Será que eu simplesmente falo, comporte-se, né? Seja bom, eu confio nisso? Isso são tratativas muito amplas. O que é comporte-se? Né? Para uma mãe, ela pode falar assim, comporte-se. Quando ela for na casa do filho, olha, mas se você tiver sede, peça água. Se você tiver fome, vai lá e peça uma comida, porque você é independente. São os valores daquela família. Né? E para uma outra pessoa, não. Olha, se você for na casa de alguém comigo, não aceite. E aí você sai com seu filho, a pessoa fala, quer um? Ele fala assim, não. E olha assim para a mãe morrendo de vontade, que fala no olhar que queria muito, né? Então, tudo isso depende do seu valor, do que você passa para os outros. E isso também vale no dia a dia. Por que às vezes um trabalho vai e volta, vai e volta? Será que eu estou orientando ou estou passando como eu gostaria, na minha opinião? Né? E aí, a gente não sabe o significado disso, né? É possível a gente interpretar de muitas maneiras. Então, em vez de comporte-se, a gente pode falar, por exemplo, por favor, fale mais baixo. Por favor, quando alguém te oferecer, fale obrigado, tenha essa postura, né? A gente tem muito a mania de falar o que não quer, né? Principalmente na educação. Não deixe o sapato aí, não faça isso. Ah, para os maridos e esposa também fala, né? Não faça isso, não, mas faça o quê? O que você quer que eu faça? Né? Porque não deixar o sapato na sala pode ser deixar o sapato no meio do quarto. Né? É muito mais fácil você falar, e aí, vamos colocar o sapato no guarda-roupa? Então, como será que está essa comunicação? Será que ela é consciente ou não? Outra reflexão é, o que você está dizendo normalmente é negativo? Porque o não é muito reativo. Cada vez que eu falo não, 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 é como se eu estivesse distanciando a outra pessoa, né? É como se eu estivesse polida de poder fazer algo, de poder ter uma outra visão. Então, a pessoa vai lá educadamente e fala, aceita um café? Não, obrigada. Ah, aceita um suco? Então, não, obrigada. Aceita uma água? Não, obrigada. E aí vai ficando uma relação assim um pouco pesada, né? Cheia de nãos.
Então, a negação, ela é reativa, ela fica sem a possibilidade, te limita de resolução de problemas. Cada vez que uma pessoa assim, eu posso fazer diferente? Não, não, já está aqui. A pessoa nem vai querer trazer uma outra proposta de trabalho ou de visão, né? Será que eu estou falando muito não? Como que eu posso, já que eu estou cheia e, né, satisfeita e não quero esse café, nem essa água e esse suco? Eu posso simplesmente falar, muito obrigada, eu estou satisfeita sim. Eu posso falar nãos de uma forma positiva, né? Esse era um outro recado, uma outra reflexão que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Tem muita gente que fala não aí? É treino, viu? Comunicação consciente é treino. Estar consciente é treino. A quarta reflexão. O que você diz é uma mensagem para o outro ou é uma mensagem para você mesmo, né? Entenda isso, ouça o que eu estou dizendo, sinta o que eu sinto. Gente, como eu vou sentir o que a pessoa sente se a gente já é quimicamente diferente, né? Uma dor tem um limiar de uma pessoa, uma dor é diferente para outra pessoa, né? O outro lado, ele não é capaz de compreendê-lo. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando como a outra pessoa deve fazer, eu estou tendo coerência ou eu estou falando simplesmente que eu quero que ela sinta como eu sinto? Como que está minha comunicação aí nesse ponto? Quinta reflexão. O que você diz é uma descrição dos fatos mensuráveis ou é uma análise mental, né? Eu sei o que você vai dizer agora. A pessoa ainda fala assim para você, não, você não sabe o que eu vou dizer agora. Você pode pensar que sabe o que eu vou dizer porque teve uma situação semelhante e eu agi dessa forma. Mas hoje eu não sou a mesma pessoa. E a sementinha que a gente quer deixar com esse ciclo de palestra é que no final, na sexta-feira, vocês também não sejam as mesmas pessoas. Aproveitem esse momento, né, tão prazeroso, tão propício aí, para poder plantar sementinhas dentro de vocês e fazer com que ela floresça, com que ela desabroche de acordo com o que vocês querem. Né? A gente tem muita culpa, não num sentido ruim, mas no sentido bom, de como a nossa vida está. A gente tem sim como fazer escolhas, né? E aí, dessa maneira, né, quando eu descrevo os fatos, falo de uma maneira mais objetiva, eu consigo evitar muitos conflitos de comunicação, que às vezes não era nem aquilo que queria. É tão simples, né, saber se comunicar ou não, falar dos fatos, não julgar. Quando eu falo o que a pessoa sente, eu estou julgando no meu ponto de vista, que é a próxima reflexão. O que você diz? Descreve como você se sente, né? Ou é um julgamento? Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, você deixa tudo para a última hora, não faz nada, chega no trabalho sempre de mau humor. E, às vezes, a gente até fala, o que pode gerar ali uma tentativa de uma comunicação para a pessoa entender o seu ponto de vista. Mas, a maioria das vezes, é como o filme. A gente só pensa, né? Não, posso falar para ele que ele não está nem aí. E outro moço lá, tadinho, com o coração, né, despedaçado. Então, quando a pessoa ainda traz essa oportunidade de diálogo, a gente ainda tem essa oportunidade, essa possibilidade, né, de chance de se explicar e de se comunicar. Mas será que a gente está levando muito julgamento? Como que eu gosto, né, eu até trago um exemplo da minha vida mesmo. Teve uma época que eu achava que meu marido não era nada romântico. E eu falava, né, para ele, mas você nem me dá flores. Hoje eu compro minhas flores, mas eu vou comprar eu vou contar um pouquinho como era. Porque ele continua assim. E é o jeito dele, né? Só que no meu ponto de vista você não é romântico, você não me dá flores, porque eu queria, né, que você me surpreendesse. Eu falava isso, eu queria que você me surpreendesse. Só eu posso, né, saber o que é surpreender ou não. E o que ele poderia estar passando, né? O que poderia estar passando na cabeça dele naquele momento? Nossa, como ela é injusta, essa mulher, né? Eu estou aqui, trabalho o dia inteiro, né? Eu tenho uma filha do meu primeiro casamento, então eu pego a Ana Júlia e levo para todo quanto é lugar, busco ela de madrugada para ela não sair sozinha. Ele faz isso, ele pensa na segurança, né? Mas eu queria receber flores. E aí a gente foi, né, se entendendo, teve vários outros episódios, então por isso hoje eu compro as minhas flores e deixo ele, né, se sentir ali todo empoderado, que trabalha, que ajuda na minha segurança. Mas, enfim,
para poder me comunicar e fazer ser entendido, eu não posso falar que ele faz isso, porque isso já é uma forma reativa. Ele pensa, quem ela pensa que eu estou fazendo isso? Eu não sou assim, eu sou super romântico porque eu faço isso. Ele tem os outros valores. Para poder conectar, eu preciso falar por mim. Então, se eu chegasse na mesma conversa e falasse assim, olha, eu estou me sentindo muito sozinha, eu sinto um desamparo, às vezes eu sinto essa tristeza, eu não sei, né? Eu queria que acontecesse mais coisas, mas eu estou me sentindo sozinha, eu sinto a sua falta. O que poderia passar na cabeça dele? Nossa, eu não estou sendo eficiente para deixar a minha mulher ali, né? Ela está se sentindo sozinha e eu aqui. Então, essa maneira, quando vocês falam por vocês, conecta. Isso funciona com o filho, que é uma beleza, né? Se você fala, por que você não estuda? Por que você não faz isso? A tarefa sempre para a última hora. Poxa, filho, eu me preocupo tanto com você, né? Eu quero que você tenha uma vida boa, que você não tenha problemas na hora da prova de ficar preocupado, se você estuda cada dia um pouquinho. Eu estou aqui para te ajudar, né? Eu sinto que eu posso fazer um pouquinho mais por você. Será que ele vai ouvir? Será que quando a gente fala assim, você não faz isso, ele está ouvindo? Então, é uma reflexão para a gente levar ali, né, para o dia a dia. E isso vale para o trabalho também. Como que eu estou passando, né, para o meu colega de trabalho, orientando ali no dia a dia? Acho que acabou a pilha, né? Não? Não, voltou. É que já me avisaram que poderia acabar a pilha, mas tudo bem. É bom que a gente tem que ir a pilha, né? Tem que usar até o último. Estamos no mundo sustentável. Então, falar como se sente, né? Isso é muito eficaz. Falar os seus sentimentos. Sempre pensar, será que eu estou falando em primeira pessoa ou não? Faz esse exercício. E não é fácil. No dia seguinte, você vai falar assim, putz, falei tudo errado que aquela psicóloga falou. Fui lá, falei que ele não fazia isso, que ele era lento, que ele era preguiçoso. E a gente vai fazendo o quê com as pessoas? Colando rótulos, cada vez mais. E algumas pessoas acreditam nesses rótulos. Como a Vera, que tinha o rótulo de não sei desenhar. E depois de semanas, era um exemplo para tantas outras pessoas. E por último, o que você diz se refere à pessoa ou ao comportamento? Porque quando, né, um exemplo para filhos novamente, vem ali a criança e você fala, nossa filha, como você é linda, ai, você é uma princesa. A gente está cada vez mais colocando pedrinhas na mochila dela, né? O peso dela ser sempre linda, dela ser uma princesa. Ela mostra um desenho e a gente fala, nossa, que desenho lindo, maravilhoso. Aí ela cresce. E aí ela chega lá no escritório, no trabalho, mostra o relatório e o chefe não fala, nossa, que relatório incrível, adorei essa sua visão sistemática disso, né? E aí, o que esses adolescentes estão passando hoje? Eu não presto, nada é bom, porque eu era boa, agora eu não sou mais. Porque eu estou reforçando o quê? Rótulos. Você é linda, tenho que ser mais bonita, mas o menino da minha classe gosta de outra e não de mim. Então, eu sou péssima, sou feia, não quero sair de casa. A gente vê muito adolescente assim, né, que está sendo colado ali rótulos e no dia a dia não consegue. Aí entra para um trabalho, não fica. Em empresa acontece isso. Os adolescentes, né, jovens, já não estão ficando. Ele não reconhece o meu trabalho? Imagina, né? E quando tem, às vezes, até, eu já fiz algumas orientações profissionais, tenho dúvida. Não, eu quero trabalhar nisso, mas eu não quero chefe. Eles já chegam assim, né? Porque eu sou isso, eu já sei. E tudo isso é a vivência, o dia a dia. E no nosso trabalho também. Será que eu estou falando, você é isso, você, né? E eu não estou olhando para o comportamento. Essa é uma ferramenta muito forte para trabalhar a autoestima. Uma criança com autoestima forte, ela vai chegar na adolescência e quando o namorado chegar e falar assim, olha, se você não transar comigo ou se você não provar essa droga, eu não sou mais seu amigo, ela vai falar assim, não preciso. Porque ela é autossuficiente com ela mesma. Então, como eu posso trabalhar a autoestima nas outras pessoas? E a autoestima pode ser trabalhada em qualquer idade. É atemporal. Tem muito jovem e muito idoso e muito adulto que está sofrendo, né, o mal do século é hoje a depressão, por essa questão de uma autoestima fragilizada.
porque está todo mundo perfeito nas redes sociais, a comunicação está tudo linda, né? Isso daqui tem várias coisas para emagrecer, você consegue esse corpo, que você consegue esse casamento, que, né? Será que eu não estou ali todo dia? E será que isso é real? Né? Quando eu paro de olhar para a pessoa e olho para o comportamento, e essa criança chega bonitinha, e eu falo assim, nossa filha, eu adorei a escolha que você fez da sua roupa. Olha, sua meia combinando com a saia, que gracinha. O que eu fiz? Eu reforcei o comportamento dela, de que ela tem uma escolha, de que ela consegue fazer uma atividade. É uma atitude dela. Eu olhei para o comportamento. Então, eu pego o desenho do meu filho e falo, uau! E quanto mais detalhes, mais eficaz. Uau, esse telhado tá lindo. Olha como você fez a chaminé. Caramba, você conseguiu fazer até as telhas redondinhas. Onde que você viu, né, isso? E vai entrando com perguntas. Né? Hoje os pais falam, os meus filhos não me falam nada. Eu chego e falo, como foi lá na escola? E eles falam, legal. E aí eu falo, você fala do seu dia a dia para o seu filho? Mas eu trabalho o dia inteiro com ele, nem entende. Será que se você começar a falar do seu dia a dia, nossa, hoje eu tive um processo assim, filho, fiquei com o coração, mas tive que tomar essa decisão e fiz aquilo, e a outra pessoa, né, me ajudou, e participei de um ciclo de palestra, e fiz isso, e conheci tal pessoa, e a mãe, será que se eu trazer exemplos do meu dia a dia, eu não vou plantar a sementinha para ele também trazer o exemplo do dia a dia dele? Né? E outra forma são entrar com perguntas, mas com perguntas que a resposta não é sim ou não, mas uma resposta que eu preciso talvez de uma maior elaboração. Né? O que aconteceu de mais engraçado na sua escola hoje? Pode ser uma boa pergunta para começar esse diálogo. Né? Para o meu vizinho de trabalho. E aí, o que você achou, né, mais desafiador aí nessa semana? A gente pode tudo. Vamos entrar com essa pergunta. Comunicação, a gente que vai lá incentivar. Né? Precisam dos dois para ter uma comunicação efetiva. E quando a gente fala numa comunicação consciente, é porque a gente trabalha muito a consciência, que é o quê? Estar presente no aqui e agora. Eu sei que amanhã vocês vão ter uma palestra sobre mindfulness, então eu não vou entrar nesse assunto, que é um assunto que eu amo muito, né, que é onde você faz vários exercícios para quê? Para estar presente, de corpo presente, aberto para o que vão te falar, né, sem julgamento. Né, mindfulness você trabalha muito a compaixão. Então, todos esses valores você tem no dia a dia. Né? Ali no mindfulness, a gente acaba percebendo a nossa emoção, sentimentos, os nossos pensamentos. Né? Aproveitem que é um assunto aí que está muito em alta, mesmo porque eu faço um curso de neuropsicologia, uma pós-graduação aqui no Einstein, e já tem comprovação, sim, já tem estudos até no Brasil, que se você começa a praticar todos os dias 3 minutos por dia, só para parar e prestar atenção no seu estado presente, se você fizer uma ressonância magnética hoje, e outra daqui 3 meses, o seu cérebro tem outra estrutura funcional. É bem, bem bacana. E aí, Yara, mas tudo bem, como que eu faço? Quais que são as dicas para eu conseguir ficar mais presente? Uma das dicas é você trabalhar muito os 5 sentidos. Né? Usar os 5 sentidos como âncora. Por exemplo, eu como olhando o celular, conversando com outras pessoas, quando eu vi, o meu prato já acabou. Não estou nada presente para essa situação. Como eu posso fazer um exercício para estar presente para essa situação? Né? A comida está quente ou fria? Ela é macia ou ela é crocante? Qual o cheiro da minha comida? Né? Qual é a textura? Vamos analisando. Qual o paladar? Ele é mais amargo, mais gelado? Vai explorando todos os 5 sentidos. E assim nas nossas relações. Quando está com a criança, quando está com o amigo, quando está com um colega de trabalho. Né? Será que eu estou de corpo presente? Será que quando alguém vem na minha mesa, eu paro de olhar a tela do computador para olhar nos olhos dessa pessoa? A gente começa a perceber, né, a nós mesmos, aos nossos corpos, as nossas, no dia a dia mesmo, os nossos ensinamentos e vivências. Né? E aí, quando a gente fala estar presente, a gente fala sobre 7 atitudes, que precisa, né, estar em sintonia para eu estar realmente presente nesse momento. O não julgamento, a paciência, mente de principiante, como se fosse a primeira vez, a confiança,
o não esforço, que eu já vou explicar para vocês, a aceitação e o deixar ir. Sempre pensando num amor incondicional. O que é um amor incondicional? Às vezes a gente fala assim, eu sou mãe, então eu já tenho um amor incondicional. E aí a sua relação é toda de amor condicional. Olha, se você fizer isso, eu te levo em tal lugar, tá? É só condições. Se isso acontecer, eu faço isso. Será que eu estou expressando o meu amor incondicional? Filho, tudo bem, eu sei que é difícil essa prova, mas se você não for bem, eu estou aqui para te ajudar, não tem problema. Eu te amo mesmo assim. Meu amigo de trabalho, eu sei que você está numa faculdade, né, numa semana difícil, suas filhas estão lá, né, com uma virose, você aqui com a cabeça a mil. Se você precisar, eu estou aqui. Né? Será que eu estou tendo esse olhar de compaixão, de amor incondicional? E aí eu vou só explicar, né, rapidinho aqui para vocês. Não julgamento, nós já falamos bastante. Então, tentar trocar, né, o falar em terceira pessoa para o que eu sinto, para os meus sentimentos, o que eu estou, né, testemunhando, as minhas experiências, né? É um olhar único de acontecimentos, de acolhimento. É da pessoa, né? É o que eu olho, é o meu olhar. Eu não posso falar pelo outro, eu tenho que falar por mim. A outra atitude é a paciência, que é o quê? Simplesmente deixar, né, fluir com paz. Deixa as coisas acontecerem. Tem aquele ditado que é muito sábio, que o tempo é um grande remédio de cura, né? Vamos ter paciência, vamos acreditar na paciência. Vamos ser pacientes com nós mesmos. Vamos nos cobrar menos, talvez. Mente de principiante, eu adoro mente de principiante, porque a gente leva tanto julgamento. Vou para aquela reunião de novo com aquele juiz que faz isso. Será? Será que ele não está num outro momento? E se a gente for diferente para essa reunião? Como se fosse a primeira e última vez. Se a gente pensa, né, hoje eu vou chegar em casa e vou abraçar o meu marido, minha esposa, como se fosse a primeira e última vez. Será que eu vou estar diferente? A minha comunicação corporal, de olhar, né, de sentir, será diferente ou não? Eu acho muito bacana. Cada momento é único, né? Como se fosse a primeira e última vez. Confiança em você, confiança na sua intuição. Olha mais para dentro de você, né, para os seus sentimentos, o que está passando. Quando a gente começa a fazer os exercícios de mindfulness, você para respirar, é muito difícil, tá? Não é fácil, não. São 3 minutinhos que parece que não passam, porque vem tudo na cabeça, sabe? Ai, meu Deus, a conta que eu tenho que pagar, vixe, eu tenho que terminar aquela palestra, aquela criança, tudo vem na cabeça, né? Então, você usa alguma âncora, eu vou verificar minha respiração entrando e saindo, para tentar estar presente, né? E aí você para olhar o seu corpo, você fala, nossa, estou com uma dor nas costas que eu não tinha reparado. A gente não repara nas nossas próprias dores. Então, vamos confiar um pouquinho na nossa intuição. O que a gente está falando? Eu preciso descansar? Eu preciso falar um não, de uma forma que eu não fale muitos não, mas obrigada. Não, hoje eu estou tão cansada, eu prefiro ficar em casa. Né? Às vezes a gente precisa olhar para os nossos sentimentos. Né? A questão do não esforço. O não esforço é o deixar fluir, né? É prestar atenção naquilo que está acontecendo. É como se a gente sempre perde a chave, está lá dentro da bolsa. Eu coloquei um chaveiro agora desse tamanho, porque eu também perco, minha bolsa é enorme. Mas assim, deixa fluir, começa a prestar atenção. O que eu posso fazer para que isso seja mais fácil? Para que não tenha esforço, para que não seja sempre tão pesado? Como eu posso lidar no dia a dia ali, quando eu chego no trabalho? Será que se eu falar um bom dia de uma forma diferente, será que se eu abraçar alguém de uma forma diferente, eu quebro barreiras e consigo ali, né, viver nesse fluido, nesse menos esforço do dia a dia? A outra atitude é a aceitação, que não é aceitar tudo, não é dizer sim e abaixar a cabeça, né? E também não é fazer nada, não é simplesmente falar, não vou fazer nada. Pelo contrário, quando você aceita uma situação, pode ser que você promova muitas mudanças. Eu aceito, eu estou vendo que eu não estou saudável, então eu preciso me alimentar melhor e fazer exercícios, e você toma aquela situação, né, as rédeas. Então, quando você aceita, você observa as coisas diferente, claramente. Você consegue saber o que você exatamente tem que fazer. Tudo bem, eu tenho essa particularidade, não consigo mais correr, eu aceito essa questão e vou procurando outras alternativas com que eu possa, né, agir, me comunicar, estar presente para mim mesma.
E, por último, o deixar ir. Que é deixar ir todas as suas expectativas, aquilo que você, né, tão quadradinho. Vocês são provas disso. Eu sei pela organização que na segunda-feira, que estava tão lindo lá, quem teve a oportunidade, né, de estar lá com o maestro, ele não seguiu o que tinha prometido, né? Ele saiu do protocolo e trouxe mais. Deixa ir, deixa estar, aproveita, não foi lindo? Eu acho que algumas pessoas deviam ter ficado, meu Deus, ele está saindo daqui, e agora o que vai acontecer? E simplesmente foi, e fluiu. E eu não vi uma pessoa, né, que não ficou emocionado. Teve gente que, né, caiu lágrimas. Tinha um senhor do meu lado que eu não sei se eu olhava para o palco ou para ele, porque ele fazia assim, ele dançava com as mãos, sabe, de tão lindo. Então, deixa ir, simplesmente assim, né? As expectativas de como as coisas precisam ser exatamente, deixa ir, deixa acontecer. Né? E quando a gente deixa ir os julgamentos. Porque julgamento causa culpa, insulto, depreciação, né? Você não faz nada direito, rotulação que vai colando nas pessoas, é difícil para depois sair. A gente tem que quebrar muitas crenças, não é um trabalho fácil. Crítica, comparação, aquele diagnóstico, você é isso. Tudo isso vai gerando o quê? Mecanismos de defesa. E quando eu já vou para uma pessoa com o meu mecanismo de defesa em alerta, eu não tenho uma comunicação consciente. Eu estou, né, com toda a minha defesa ali em alerta. E a linguagem, gente, que é o último aqui, né, dos detalhes, ela é capaz de nos aprisionar e nos libertar. A forma como a gente comunica pode aprisionar a nós mesmos ou a nos libertar. Então, se eu falo, eu não concordo com isso, eu tenho que fazer porque meu chefe mandou. Eu estou aprisionado, eu tenho que fazer, eu não concordo com isso. Mas se eu falo, eu não concordo com isso, mas eu opto por fazer porque eu quero manter o meu emprego. Eu tenho escolhas. Eu estou livre. Eu vivo com menos peso em mim. Eu tenho que fazer porque eu quero manter o meu emprego. Eu gosto do meu emprego. Então, até o fazer é mais leve. Como será que a gente está, né, comunicando, tendo essa comunicação consciente para nós mesmos? O mundo que vivemos é aquilo que a gente faz dele, né? Nós somos o autor, a gente escreve a nossa história, né? E aí, como eu sou muito apaixonada por livro infantil, e abri com o livro infantil, eu queria fechar com outro livro infantil, que é esse aqui. Você já encheu um baldinho hoje, vou mostrar aqui para vocês. É um livro que a primeira produção dele foi em 1960. Esse não tem no Brasil, mas é lindo e depois vocês vão ficar com as telas. Eu vou deixar aqui a apresentação para vocês, mas eu vou contar um pouquinho a história para vocês. Tá? Então, no mundo todo, em qualquer lugar do mundo, todo mundo carrega com você um baldinho. Mas é um baldinho invisível, que ninguém pode ver. Todos têm esse baldinho, mas é invisível. Né? Ninguém pode ver o baldinho. Você tem esse baldinho, sua mãe tem esse baldinho, seu pai, seus filhos também têm os seus baldinhos, todos baldinhos infinitos. Os vizinhos têm os baldinhos, os amigos, cada um que você conhece ou até que você não conhece, possui um baldinho invisível. O propósito desse baldinho é segurar e acolher os seus pensamentos e os seus sentimentos. Então, dentro de cada baldinho de alguém, está lá seus pensamentos e os seus sentimentos. Esse baldinho, quando você está feliz, se sentindo bem, né, confiante, ele está cheio, transbordando. Mas quando você se sente triste, sozinho, desamparado, o baldinho está vazio. E com as outras pessoas também acontecem assim. Pessoas que têm os seus baldinhos cheios e pessoas que andam com seus baldinhos vazios. E tudo bem, é o dia a dia, né? Tá, e como que eu faço então para poder encher o meu baldinho, para eu poder sempre ter um baldinho cheio, para eu começar a me sentir feliz, para eu me sentir inserido aqui, né, nesse contexto? Você consegue encher um baldinho quando você faz uma gentileza para outra pessoa.
Então, quando eu ajudo outra pessoa, eu encho o baldinho dessa pessoa e automaticamente o meu baldinho se enche também. Quando você ajuda, faz uma gentileza, né, acolhe com amor. Ao mesmo tempo, quando você ri, zomba de alguém, né, desfaz daquela pessoa, fala por trás, você está esvaziando o baldinho dessa pessoa. E o seu também esvazia. Não adianta tentar roubar do baldinho do outro, porque o seu vai esvaziar. Se você comete bullying, você esvazia o baldinho do seu amigo. E o seu também. E muitas pessoas acham que os baldinhos estão vazios, que você pode simplesmente ir lá e pegar do outro. Mas não. Ninguém enche o seu baldinho pegando do outro. Você só é capaz de encher o seu baldinho fazendo uma gentileza para outra pessoa. Quando você faz uma pessoa se sentir bem, você se sente bem genuinamente. E aí fala assim, então tá bom, então como que eu posso fazer, né, para poder cada vez mais encher o meu baldinho? E aí aqui elas vão dar algumas dicas, né? Que no dia a dia pode ser que tenha momentos que a gente fique com o baldinho vazio, mas também com o baldinho cheio, porque nem tudo a gente está feliz, todos os sentimentos são importantes, né? A raiva é importante. Se eu não manifesto a minha raiva, é como se eu aguentasse tudo ali no dia a dia. O que eu não posso é passar o limite, eu não posso ir lá e bater em alguém ou xingar, e, né? Tenho os valores que eu preciso passar, mas a raiva está te mostrando que nem aqui, tudo que está acontecendo, alguma coisa não está bem. Olhe para isso. A tristeza mostra a valorização. O quanto eu perdi aquilo me deixou triste ou não. Então, é comum você ter os seus baldinhos cheios ou não durante o dia. Mas você pode enchê-lo com coisas simples. Pode chegar para sua mãe, né? Para quem ainda tem mãe, poderia sair com essa atividade hoje. Fazer uma ligação e falar o quanto a ama. Ou para o seu filho, ou para a pessoa que está na sua casa, que ajuda tanto vocês para poderem trabalhar no dia a dia. Será que eu estou levando enchendo o baldinho dessas pessoas? Um simples sorriso enche muitos baldinhos. Quando a gente sorri, a gente já, né, enche o baldinho do outro. É coisa simples. Sair ali do trabalho, encontrar alguém e sorrir, você está enchendo o baldinho da pessoa e o seu. E vale sorrir para você mesmo. Né? Lá, cansado, 6 horas da manhã, tem que acordar. Olha no espelho e sorri. A química do seu corpo vai mudar. Você vai produzir mais serotonina do que normalmente produziria por um simples exercício de alguns músculos faciais. Então, a gente, quanto mais gentileza, né, agradar as outras pessoas, falar um bom dia, mais a gente vai enchendo os baldinhos. Né? Pode chegar, como a gente pode encher então? Entrando no ônibus, falando bom dia para o motorista, porque ele também tem o seu baldinho invisível, chamando um amigo para brincar junto, olhando para um vizinho, oferecendo um pedaço de bolo, sei lá, saindo da sua zona de conforto, né? Fazendo uma gentileza para outra pessoa, escrevendo um bilhetinho para a professora, escrevendo um bilhetinho, oi, fui almoçar, tenha um bom dia para o seu colega de trabalho, por que não? A gente não escreve mais, só digita, né? Você pode falar, encher o baldinho do seu avô, falando o quanto é gostoso passar um momento com o seu avô. E para quem é avô, pode falar o quanto é gostoso passar um momento com o seu neto. E agradecer a sua filha pela oportunidade de te dar um neto primeiro, né? Que hoje já está difícil dos filhos quererem filhos, né? E aí, se isso for, né, real, se ele tiver um filho, agradeça pela oportunidade de passar alguns tempos com seus netos também. E encher um baldinho é fácil e é muito divertido. Não custa dinheiro, é rapidinho para você encher o baldinho de alguém, né? E não importa qual idade você tem. Você pode, em qualquer idade, é atemporal, você pode encher um baldinho. Tá? Quando você enche um baldinho, a sua vizinhança fica melhor, seus vizinhos ficam melhores, sua casa fica mais harmoniosa. Então, ser um enchedor de baldinho pode ser uma ótima profissão. Né? Então, a criança está aprendendo aqui, eu quero ser um enchedor de baldinho, o que eu posso fazer? E aí, toda manhã, ele pode acordar e falar, como eu vou encher um baldinho hoje? Né? E depois, pode chegar à noite de pijama e falar, será que eu enchi um baldinho hoje? E aí já é o quê? Um exercício de gratidão. E nesse momento fala, uau, enchi um baldinho hoje, né? Festeja.
E termina assim, que você é o que você é, com o seu baldinho, que pode estar cheio ou não. E a minha última mensagem, minha tarefinha, sempre quando vocês falam com alguém que é coach, eles vão te dar uma tarefa. Então, eu vou deixar uma tarefa aqui, né, que é uma ferramentinha aqui, que é o seguinte: que diferença você acha que poderia acontecer na sua vida, na relação com seus colegas de trabalho, na relação com a sua família, na relação com você mesmo, se você praticar a comunicação consciente? E eu gostaria de convidá-los, né, na hora que vocês se ausentarem, a retirar o seu baldinho. Tem um papelzinho dentro de cada baldinho, que é um incentivo para vocês escreverem um papelzinho, um recadinho para outra pessoa, mas lembre-se que ninguém enche o próprio baldinho. Para você ter o seu baldinho cheio, você precisa passar adiante esse recadinho, esse reconhecimento, esse muito obrigado, né, esse abraço. Tudo isso vai encher o baldinho de vocês. Lembre que todo mundo tem esse baldinho, né, transparente, invisível, mas que é muito poderoso. Muito obrigada. Bem, o meu baldinho está quase cheio já. Só tive bons acontecimentos até agora, né? E a professora, eu a cumprimento, ela é uma pessoa encantadora, né? Até a voz dela ajuda a gente não é, a acompanhar o tema, né? Porque ela fala de uma forma suave, não tem uma voz estridente, ela é muito bem treinada. Ela sabe muito bem. Mas sabe, doutora, eu tenho um colega médico que ele fala assim: Yara, voz de travesseiro, que dá sono, sabe? Eu falei, meu Deus, como que eu vou falar em palestras que eu gosto, mas com essa voz de travesseiro? Mas eu a cumprimento, gostei muito. E é bom refletir sobre a forma como conversamos com as pessoas, né? E a forma como falamos conosco também, né? Nós mesmos, né? Olhar para dentro de si e ver se também não está se julgando, se cobrando, né? Eu sou alguém que tem que fazer esse exercício todos os dias. Mas, então, alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma colocação para a professora? Doutora Raquel? Alguém? Quando a gente conversa com uma pessoa e ela não olha nos seus olhos, o que significa? Como eu devo entender isso? Uma ótima pergunta. Na verdade, assim, o que significa para você? Você nunca vai entender o que significa para ela. Pode ser que ela esteja ali, né, tentando te ajudar, mas com uma dor incrível de alguma coisa que esteja acontecendo na casa. Então, será que eu não estou julgando que ela não está olhando para mim, né? E quando eu estou perguntando? Então, você precisa ver como eu posso acolher, como eu posso me sentir mais agradável na frente dessa pessoa que não olha para mim. Tem pessoas que não olham porque elas não conseguem. Sabe? Vai falar assim, não consegue olhar. Pode ser porque não esteja sendo sincero, isso é uma teoria de comunicação. Pode ser que tenha algum outro problema maior ainda. Pode ser que fez alguma coisa e não consiga realmente olhar nos seus olhos, ou não tenha essa habilidade desenvolvida, simplesmente, né? Sempre olhou ali no dia a dia. Então, a pergunta talvez poderia ser assim: como eu posso me sentir melhor diante uma pessoa que não olha nos meus olhos? Talvez com um toque, pegando na mão dela, né, fazendo ela te notar, alguma coisa assim. Ou se essa pessoa você tem uma intimidade, um relacionamento maior, até, né, falar, você poderia prestar atenção. As mães falam isso, né? Olhe para mim, mas dessa forma. Aí a criança não quer olhar mesmo. Então, como que eu posso fazer com que essa,
né, vivência, essa interação que você está tendo, não te deixe ruim. Foi claro? Mais alguém? Acho que estão todos pensando aqui. Eu gostaria de... Tem mais alguém, Léo? Vou fazer uma pergunta. Nós temos até meio-dia, fiquem Tá. à vontade para perguntar. Sobre crianças, né? Tá, Assim, porque, no final, quando você tem uma criança pequena, acaba que a gente tem que ser um pouco impositiva. Não dá só para chegar e falar, eu sinto que você está fazendo pirraça, né? Então, como é que... Mas tem algum problema de você dar o comando e ser impositivo? Não. Na verdade, eu gosto muito de falar que os limites não são das crianças, os limites são dos pais. Então, como eu posso, né, querer que a criança não faça uma pirraça ou haja com educação, vá lá naquele lugar sem gritar? Como? Entendendo até onde eu aguento ou não aquela situação. Então, você precisa olhar para você e fala, né, e ver qual que é o seu limite. Eu gostaria que meu filho comesse, mas que ele não utilizasse o tablet à mesa, né? Mas só que ele só come com o tablet. E aí você deixa o tablet para ele poder comer, não prestar atenção no alimento, ele não está aprendendo, e você fica com aquela dor remoendo dentro de você, porque você desejaria que, no futuro, ele fosse participativo, sentasse à mesa, dialogasse, né? Mas, ao mesmo tempo, não está sendo coerente. Quando você consegue ser coerente com os seus limites, eu realmente não quero mais que ele coma com o tablet. Como eu posso fazer isso diferente? Você vai ter uma comunicação coerente com o que você está sentindo, né? E aí essa comunicação é mais fácil. Você vai falar o que ele quer fazer, né? Você pode, sim, acolher. Momento de birra, uma suposição. Estou lá no mercado com uma criança de 3 anos, que eu acabei de buscar da escola, brincou o dia inteiro, dorme cedo, mas eu só tenho aquele horário e eu preciso fazer compra. Chega lá perto no carrinho, está chorando. Eu quero isso, eu não quero. Está cansado, né? Qual é uma postura de uma comunicação consciente? Eu baixo no olhar da criança, eu acolho primeiro, né? Filha, eu entendo que você está cansado, eu também estou cansado. Tem uma outra dica. O nosso cérebro, ele primeiro é como se fosse uma casinha. Tem o andar de baixo e o andar de cima. O andar de baixo são as emoções primitivas. E, junto com as emoções primitivas, a gente também tem os sentidos primitivos. Então, o paladar, a visão, a audição, isso tudo precisa elaborar. Quando a criança nasce, ela não consegue focar onde está o pai ou não, ela não consegue saber onde vem o tom, né, o som, mas ela consegue o tato, chegar no peito da mãe, sugar direitinho, e o olfato. Ela vai pelo cheiro, estranhando, reconhecendo as pessoas. Então, essas habilidades de tato e olfato, se você praticar com a criança no momento de birra, que é o andar de baixo, eu conecto. Se eu vier explicando como tem que ser e ele está aqui no andar de baixo, não vai fazer diferença nenhuma, porque o cérebro da criança está toda a energia no andar de baixo e do pai no andar de cima. Eu não tenho eficiência nessa comunicação. Uma coisa é pegar na mão, pedir um abraço, ter um cheirinho da calma. Aqueles álcool gel são ótimos, pode ser o cheirinho da calma de vocês. Cheira um pouquinho, filho. Eu também estou ficando tão estressado, deixa eu cheirar um pouquinho. Porque, inconscientemente, já está passando uma comunicação para o seu cérebro que, opa, você está sendo acolhido. E aí você vem também com a parte comportamental. Abaixa. Filho, eu entendo que você está cansado, eu também estou cansado, né? Mas eu preciso levar essas compras para o carro, eu não posso te pegar no colo. Então, que tal? O que você acha da gente sentar aqui um pouquinho, a gente descansa e vai para o carro? Porque eu não me sinto segura te deixando aqui sozinha para levar as compras e depois voltar. Você está passando o seu limite, de uma forma acolhedora. Né? Você está sendo respeitosa com o seu limite. Gente, se isso acontecer com vocês, façam esse teste. A criança fica 30 segundos sentada e fala, já descansei, pega a sacola e ainda leva para o carro. Então, é isso, não deixar de olhar para você, mas ter um olhar acolhedor. Não adianta a gente falar, não, faça. Eu estou ensinando? O que eu estou ensinando para o meu filho? Eu quero que ele só obedeça ou eu quero que ele seja colaborador?
Porque um adolescente que só obedeça, ele vai lavar a louça quando você falar, vai lavar a louça, não aguento mais, bufando. Um adolescente que colabora, que aprendeu a colaborar no dia a dia, que participou das rotinas de casa, ele vai falar, nossa, minha mãe está tão cansada, acho que hoje eu vou levar a louça para ele. Mais alguém? Doutora Raquel? Eu acho que a comunicação foi muito eficiente, porque nos fez refletir, nos fez olhar para dentro de nós mesmos, né? Todo mundo já praticou alguma coisa ali que não deve ser feita, né? Eu me vi ali em muitas situações também. E eu acho que esse ensinamento hoje que foi aqui vale para quem tem filho, vale para quem tem neto e vale para a gente mesmo. Vale para a nossa vida, vale para o nosso trabalho. Eu acho que muito mais do que uma postura restrita, infantil, ou que é sua especialidade, a criança, né? Mas acho que muito mais do que isso fez a gente crescer, né? A gente pode ter entrado aqui criança hoje, talvez sair um pouco mais adulto, um pouco mais seguro, um pouco mais que tenha um pouco mais de comunicação eficiente. E isso acho que vai melhorar o nosso dia a dia. Por isso agradeço muito, muito, muito a professora Yara por ter vindo aqui hoje, né? Pela generosidade, pela disponibilidade e pela excelência de tudo que ela disse, fazendo que nós entremos aqui hoje crianças pequenas e saímos aqui um pouco melhores, um pouco mais crescidos e amadurecidos. Eu me emociono. Eu ainda me emociono. Mas eu gostaria de fazer uma ponderação. Eu estava encerrando, mas agora me lembrei de uma coisa. É que a professora falou uma palavra que são os tablets. Só come com o tablet, não é isso? E eu vi uma coisa acontecer semana passada que me deixou estarrecida. Eu fui a uma loja de uma amiga minha e entrou uma cliente que também conheço há muito tempo, que tem um menino de 3 anos. E aquele menino, aquela criança chata, sabe? Começou a derrubar as coisas das prateleiras, aquela coisa toda. E a mãe, fica quieto, fulano, e nada. E ele ali aprontando, ele passou a mão numa prateleira de biju e fez assim, aquilo caiu tudo no chão. Aí, o que ela fez para ele? Ela tirou um tablet da bolsa que tinha uma capinha com as orelhas do Mickey, assim, sabe? Nem sei como aquele trambolho cabia na bolsa dela, mas tinha as orelhas do Mickey. Eu tenho assim, percebido que as crianças, imagina, aos 3 anos de idade, não devia estar brincando com tablet, eu não sei, mas há outras coisas interessantes, os livros, né? Os legos, né? Essas brincadeiras que eu lembro que levei um tombo uma vez na minha casa porque escorreguei numa peça de lego que os meus filhos tinham largado pela casa, tudo. Hoje eu não vejo essas crianças comprando brinquedos, elas andam de tablets. Os pais andam de celulares e tablets. A gente vai a uma pizzaria no sábado à noite, ou no domingo, e vê aquelas famílias que deveriam estar comendo aquela pizza e celebrando aquele momento, cada um está com o seu celular, né? E as crianças com o seu tablet. Então, como a professora vê isso? Esse é um grande desafio, né? No entanto, que entrou agora como uma dependência no compêndio de psiquiatria, dependência de eletrônicos, né? Primeiro, a gente precisa olhar para nós mesmos. Será que a gente está usando muito o celular? Porque o celular hoje virou a extensão do trabalho, né? É sempre disponível, você está olhando. Por isso, a gente, às vezes, está muito mais ansioso, né, no futuro. A ansiedade é quando eu tenho muito relacionamento com o futuro. Mas e se isso acontecer? Né? A questão da depressão é quando a gente fica muito, por que aconteceu isso? Remoendo o passado. E a gente está muito o quê? Passado e futuro e não vendo um presente, né? Então, no momento que eu uso muito o tablet, eu deixo de fazer o quê? De desenvolver a criança, né? Se eu sou um pai e uso muito esse recurso, porque o cérebro está amando, ele está totalmente estimulado sem gastar nada de energia, né? Para ele é ótimo, não estou gastando energia para o meu corpo. Por isso que é viciante. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou cheirando, eu não estou mexendo, eu não estou montando, eu não estou criando. Todas as vezes que eu trabalho com os 5 sentidos, eu estou desenvolvendo caminhos neurais.
existe as podas neurais. Então, entre 2 e 3 anos, tem a primeira poda neural. Por isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda não utilizar nenhum eletrônico até 2 anos. Porque ele tem esse poder, né, de você estimular tanto e, ao mesmo tempo, você não consegue ter esses caminhos neurais. Se eu não tenho esses caminhos neurais, o meu cérebro vai falar assim, o que eu estou usando? Ah, eu não estou usando isso? Eu corto. Tem a primeira poda. A segunda poda é em torno de 7 anos e a terceira poda por volta dos 12 anos. É um estudo muito novo esse ainda. Mas simplesmente esses pais estão utilizando essa ferramenta que ajuda no dia a dia, pode auxiliar, né? E, às vezes, também, um restaurante é ruim, só que pode ser um casal que nunca consiga sair. E, às vezes, ele precisa daquele tempinho e a criança fica quieta, só aquele momento, um recurso. Então, não tenho nem como julgar, né? Só que hoje a gente sabe que não é bem isso, né? É simplesmente deixar ali para eu poder ter o meu momento, para não poder mexer nas bijuterias. E eu estou ensinando o que ele deve fazer? Não. É igual o castigo, né? Fez isso, eu vou te tirar, vai para o seu quarto pensar. Gente, criança até 7 anos não consegue pensar. Não tem isso pronto, amadurecer. Eu devia ter feito, sabe? É muito ainda primitivo o desenvolvimento cerebral. Eu preciso, se eu quero ajudar, levo lá sim para conversar, mas eu tenho que dar opções de ensiná-lo a sair daquele comportamento. Eu tenho que falar que ele não pode simplesmente derrubar as bijuterias. O que essa mãe ensinou? Né? Tudo bem, a hora que ele faz isso, ele ganha o tablet. Eu estou reforçando um comportamento. Né? Por isso que o meu consultório está tão lotado. Porque eu não consigo essa comunicação. Eu vou reforçando, e hoje fazer a birra. Né? Ontem, o meu último paciente, das 7h30, os pais estão super preocupados que ele está com muito medo. E ele chegou com esse medo. Só que ele conseguiu vencer esse medo. Eu sei, a gente fez muita estratégia. A gente fez arma para medos imaginários, porque o medo imaginário, né, o monstro, tudo que é imaginário, você combate com armas de imaginário. O que é real, você tem que combater com armas reais. Né? Essa é a premissa ali do consultório. E eu falei, mas por que você não foi na festa da família? Né? Você falou que estava com medo. Não, tia Yara, não tenho medo. É porque eu não queria ir. E quando eu falo que eu estou com medo, meus pais me ouvem. Eles vão, né, criando os recursos ali e estão aprendendo. Então, eu preciso, né, trabalhar com essa família toda para desconstruir isso. Então, o tablet ele pode ser necessário, ele auxilia na alfabetização, ele traz estímulos diferentes, né? De você só ler um livro, você tem outros estímulos. Mas tudo que é demais é prejudicial, porque eu não estou fazendo caminhos neurais. E eu explico isso para as crianças, acima de 6, 7 anos. Eu falo, é como se o cérebro fosse uma cidade. Eu tenho um mini cérebro lá, eu mostro para eles. Quanto mais você fizer de coisas diferentes, mexer no feijão, né, no arroz. Hoje a gente não precisa mais escolher, já vem tudo pronto. Né? Mas se a gente voltar um pouquinho e deixar a criança cheirar, brincar na massinha, fazer o slime, né? Deixa ela fazer o slime ali, não perto do tapete, que eu sei que é né? Toda mãe morre com isso. Mas deixa ela vivenciar, fazer essas conexões. Será que meu filho sabe contemplar? Não sabe ficar sem fazer nada. Né? Não dá um tédio, não tem nada para fazer. Vamos contemplar, vamos parar um dia e olhar uma flor. Né? Eu fiz um exercício de Natal, que era contemplar a árvore de Natal. Gente, foi tão rico. As pessoas falavam assim, nossa, eu não sabia que tinha esse enfeite, eu não sabia como era essa folha, eu nunca tinha prestado atenção se a minha árvore de Natal tem 3 pés ou 4. E até os pais, porque a gente não para contemplar. Né? E sempre lembrando, como pai, mãe, como chefe, nós somos exemplos. Né? O que a gente fala impacta mais ou menos 30%. O que a gente faz, de 70% a 80%. Então, não adianta só falar, a gente tem que fazer. Sim, tá. Nós não encerramos. Quando você falou dos limites, que a gente tem que observar os nossos limites para colocar os limites nos filhos, para a criança respeitar o horário é uma dificuldade muito grande. Então, eu sou uma pessoa que respeito muito o horário. Então, para mim, passar esse conceito para os filhos, que tem que chegar no horário na escola, em qualquer atividade, para mim é uma luta interna, porque a criança ela não respeita isso. E aí,
eu falo assim para os meus, eu tenho um de 8 e uma de 9 anos e 11 anos. Tem que estar 9 e 10, vocês têm que estar prontos para a gente ir para a escola de inglês. 9 e 15, 9 e 20, nada. Vai me gerando um conflito gigantesco. Aí eu mudei a estratégia essa semana e falei, 9 e 10 eu estou na porta do elevador. Quem estiver comigo, vai. Quem não estiver, vai com o pai de carro, porque a gente vai a pé. Os dois estavam prontos às 9 e 10 na porta do elevador. E aí eu falei, mas será que eu agi certo? Porque, assim, para mim era muito ruim passar por essa situação. Será que é uma atitude certa a minha? No meu ponto de vista, né, eu só posso falar se você agiu certo ou não, se você se sentiu bem ou não. Porque tem que fazer sentido muito mais para você. Né? Agora, foi eficaz? Foi eficaz. Você olhou para o seu limite, eu não quero mais atrasar. Então, você fez a sua comunicação de forma consciente. Né? Eu estarei lá. E aí você pode até usar um pouquinho dessa questão do acolhedor. Filho, é muito importante para mim o horário. Isso, né? Então, agora em diante, eu não quero mais sofrer, não quero mais ficar triste. Quando eu fico triste, né? Você pode contar a história do baldinho. Meu baldinho fica vazio. O baldinho é ótimo para a família. E eu quero, né, com que as coisas sejam mais simples. Então, 9 e 10 eu estarei lá. Agora, você precisa, já que você viu esse limite, ser coerente com ele. O dia que eles tentarem falar, 9 e 15, porque antes era assim, e você ficar lá 9 e 15, 9 e 20, pode ser que não aconteça mais. Então, se você deu um comando, farei isso ou não, e aquilo fez sentido para você, seja coerente. Né? O novo hábito ele demora uns 2 meses para instalar. Então, quando você vê que essa criança está ficando pronta, eles estão, né, fica meio alerta em 2 meses. Pode ser que dê uma escorregadinha aí. É igual nos nossos regimes, né? A gente faz, se acha o máximo, está emagrecendo, e passa um mês, já só um docinho. E aí, então, o hábito ele muda quando você realmente fica ali com uns 2 meses. Aí você pode estar tranquilo que eles adquiriram essa nova habilidade, esse comportamento. Para adquirir, porque fez sentido para eles. Tem gente, não? Queria primeiro te agradecer, Yara, assim, estou impactada, acho que todo mundo está, né? Você encheu o nosso baldinho, mas assim, eu lembro que Salomão dizia que a doçura no falar aumenta o saber, sua voz é doce. Eu vou te falar, para nós não foi travesseiro, foi um despertar para uma nova fase, para aprender muito, porque até quando a gente falou, não é palestra jurídica, mas está sendo muito melhor do que palestra jurídica que a gente já está acostumado a ouvir no tribunal, né? Então, assim, essa iniciativa de ouvir coisas diferentes que ajudam em tudo, inclusive na nossa vida de trabalho jurídico, nas atividades, como diz a doutora Raquel, com os filhos, em casa, no trabalho, em qualquer lugar, no atendimento ao cliente, né? E eu queria te pedir dica de livro, que assim, eu amo essas coisas assim, eu já comprei aquele, não sei se é bom, como falar para o seu filho ouvir para o seu filho falar. Comprei também Comunicação Não Violenta. Mas eu queria, assim, se você tiver alguma dica para a gente continuar aprendendo. Porque senão seu consultório vai ficar super lotado na cabeça. Livros eu adoro. Eu gosto tanto que eu montei um grupo que chama Livroterapia Infantil. Comecei essa semana a 3ª turma, nós estamos no 3º volume. Depois a gente pode deixar o site, é www.livroterapiainfantil.com.br. É como se fosse uma consultoria, tem muitos pais, muitos profissionais. Todo dia eu leio um livro infantil, no WhatsApp mesmo, e mando um recurso. Então, eu faço um PDF que a criança deve fazer ali, montar para refletir. E isso, dicas, né, no infantil. Comunicação não violenta, esse que você comprou também, de como falar para o seu filho, são excelentes, tem várias estratégias, mas talvez vocês possam pegar mais dicas no meu Instagram. Né? Eu vi que algumas pessoas olharam o site meu não está muito atualizado, mas o Instagram, todo dia eu entro, faço uma dica ali, respondo as perguntas. Então, se você me perguntar, consigo te mandar, né, a comunicação. Também tem meu e-mail, pode mandar o WhatsApp. Embaixo do baldinho eu colei para vocês o Instagram, que é @yaramastini. Eu acho que lá vai poder, eu consigo te dar mais dicas assim efetivas do que você precisar. Tá bom? E muito obrigada pelo seu feedback. Bem, gente,
A Yara nos brindou realmente, foi uma boa surpresa, né? Já encheu meio baldinho só de estar aqui, de ouvir, completou o baldinho. Eu, de minha parte, sou muito grata a ela pela fala dela, por tudo que ela nos ensinou. E mando aqui, por intermédio da doutora Raquel, um abraço para a doutora Terezinha, porque realmente comemorar 30 anos com este tipo de evento, né, é enriquecedor mesmo. Ninguém aguenta mais palestra jurídica, reforma da Previdência, nada disso, né? Então, a vida inteligente mesmo fora daqui, e a gente pode aprender muito com o que os nossos palestrantes estão trazendo, né, levar para o nosso dia a dia e podemos ser um pouquinho melhores a cada dia. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada, professora, obrigada, Raquel. Bom dia para todos.